Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Quem Tem Boca Vai a Roma. E a aula de hoje é uma aula super legal que eu quero falar com vocês um pouco sobre a importância da primeira consulta, tá? É muito comum a gente acabar negligenciando essa primeira consulta porque, naturalmente, a gente não tem nenhum tipo de vínculo com aquela pessoa que está chegando no nosso espaço, chegando no consultório onde a gente atende, ou mesmo é uma pessoa desconhecida, ou às vezes até um conhecido, que é pior ainda, e aí a gente fala, essa pessoa é minha amiga, né, não tem porquê, ela sabe do meu trabalho, né, e é muito comum mesmo a gente negligenciar a primeira consulta, né, e eu particularmente, quando eu virou essa chave da primeira consulta para mim, foi o tema certamente que eu mais me dediquei em toda a minha vida, foi sobre a primeira consulta. Então eu vou trazer para vocês aqui algumas informações que eu espero que sejam valiosas e que sirvam para você já começar a aplicar aí no dia a dia do seu consultório, tá? A primeira consulta, ela realmente é, na minha opinião e na minha prática clínica, o maior divisor de águas que você vai ter dentro do seu consultório para aumentar a percepção de valor dos seus pacientes em relação ao seu trabalho e para você dar aquela virada mesmo de página, assim, em relação à sua carreira, né? Eu tenho aqui, dentro da minha atividade clínica, um antes e depois. Então, antes de eu aprender a fazer uma boa primeira consulta e depois, né? E isso foi uma guinada muito grande na minha carreira, por isso que eu acho tão importante trazer essa aula para você. Antes de eu começar a falar, eu já quero que você ative o sininho, que você se inscreva no canal, que você dê um like, deixe o seu comentário, nem que seja um comentário falando ok, muito bom, muito ruim, porque isso sinaliza se eu devo ou não continuar trazendo esses conteúdos aqui dentro do canal no YouTube, tá? Bom, vamos lá. Primeira, vocês sabem que eu sou objetivo, vamos direto pro assunto, tá? Então, primeira coisa, gente, primeira consulta não é brincadeira. Primeira consulta é a hora que você vai se dedicar, assim, absolutamente. Por quê? A primeira consulta, ela tem que sinalizar para você a entrada de dinheiro no seu consultório. As pessoas não entendem isso. Gente, a primeira consulta é o cifrão entrando no seu consultório. Por quê? É muito difícil hoje, no mundo onde a gente vive, com a competição que a gente tem, ter novos pacientes. Então, quando você tem um paciente novo vindo para o seu consultório, vindo para o atendimento, vindo para o consultório que você trabalha, se você atende em consultório de outra pessoa, se você é um dentista avaliador, cara, você tem que entender que essa pessoa, ela está escolhendo ali, sendo que ela teve dezenas e centenas de opções para ela escolher. Então, esse paciente, quando ele vem até você, você precisa honrar isso num nível absurdo, porque assim, ele poderia ter ido em dezenas, ele poderia ter ido pelo menos na sua rua e mais uns 10 consultórios, né? Então, assim, a gente tem que ter essa cabeça. Eu vejo muitos dentistas que recebem o paciente na primeira consulta e a sensação é que o dentista tá fazendo um favor pro paciente, né? Ele não entende a valia daquilo. E aqueles dentistas que são donos de clínica sofrem muito, muitas vezes, com os dentistas avaliadores, porque os dentistas avaliadores, eles não conseguem entender o custo que foi trazer aquele cliente a primeira vez para o consultório. Não conseguem entender não só o custo em dinheiro, de lead e todo esse tipo de coisa, mas o custo da operação toda acontecer, né? Não é fácil hoje no mundo atual na odontologia no Brasil você ter novos pacientes. Não tá uma coisa fácil. Quem vier aqui falar para você que é fácil é mentira. E isso não importa se você tem 10, 20, 30 anos de formado, né? O trazer novos pacientes é sempre um desafio. Então, quando esse paciente vem até você, você tem que estar com essa cabeça. Ufa, obrigada, ele me escolheu, ele poderia ter escolhido mais 10, pelo menos aqui da rua. Então, essa primeira consulta, ela tem que ser bem feita, tá? O primeiro ponto da primeira consulta que eu acho crucial é você não irritar, não estressar esse paciente antes dele chegar até você. Não vá esperar o paciente chegar ali na hora da consulta para você passar as informações do que ele precisa saber para chegar até você, né? Então, o paciente às vezes chega na porta ali do consultório, ou na rua do consultório, ou 10 minutos antes da consulta, e ele fica lá. Qual que é o endereço? Onde estaciona? Tem estacionamento? Não tem estacionamento? Nossa, que sala que é? E aí você, às vezes, não tem uma secretária, ou atende sozinho, ou sua secretária não está bem treinada, ou uma secretária que não está ali engatilhada, e aí você já tá estressando o seu paciente antes dele vir, porque ele não sabe se ele vai de carro ou se ele vai de Uber, porque ele não sabe se tem estacionamento, se não tem estacionamento. Ele não sabe se o estacionamento é pago ou se não é, porque às vezes o estacionamento, dependendo da cidade, o estacionamento é mais caro do que se o paciente for de Uber, por exemplo, né? Então, essas informações precisam ser ditas. O local onde você atende, né? Como que faz para chegar na sala? Tem algum ponto de referência? Tem placa na porta?
né? Tem portaria, ele chega e vai ficar tossindo para ser anunciado, né? Tem portaria, alguém vai recepcionar, você precisa dar essas informações e tudo isso tem que ser dado quando ele agenda, não é 10 minutos ou no dia da consulta. Você tem que já deixar tudo isso pronto para esse paciente. Uma dica legal para aqueles pacientes que falam muito no WhatsApp é quando você agenda a consulta, essas informações de a hora que, como faz para chegar, se tem estacionamento, se não tem número de sala, endereço, você já orienta a sua secretária a deixar essa mensagem fixada na conversa com o paciente, tá? Porque senão essas informações elas se perdem, porque daí o paciente pergunta às vezes outras coisas também. Então ele marca a consulta com você, aí ele marca. Aí ele vai perguntar do convênio, ele vai perguntar quanto custa o tratamento, ele vai perguntar quem vai atender, ele vai perguntar se poderia mudar o dia, o horário, sei lá, qualquer coisa. E aí você já passou essas informações de local de sala, de estacionamento e tudo mais. E aí tudo isso fica perdido na conversa, ele fica te perguntando tudo de novo, né? E isso cansa a equipe e cansa o paciente. Então, passou essas informações de primeira consulta, né? Endereço, local, sala, o ponto de referência. Se você tem uma mensagem, você vai estruturar uma mensagem para isso, se você ainda não tem, né? Uma mensagem só, não vai ficar mandando coisa picada para o paciente, uma mensagem só, com itens clicáveis, né? Se ele quiser abrir no Google Maps. E aí você fixa essa mensagem nessa conversa com o paciente, porque isso vai facilitar muito. E muitas vezes o paciente ele vem uma primeira vez, às vezes ele não grava, né? Ele não lembra a sala que é, ele até lembra do prédio, não lembra a sala. Deixa fixado, porque isso vai mostrar um nível de organização do seu consultório, o nível de organização, né, seu, que isso já te diferencia do mercado, tá? E aí você vai explicar se tem estacionamento, se não tem, se você tem convênio, se não tem, tudo isso, tá? Se você tem um site, você já pode deixar tudo isso, inclusive, no seu site, né? Hoje em dia, a gente tem uma escassez muito grande de estacionamento, né? Então, se você tem estacionamento do seu consultório, isso é muito importante. Se o paciente tem que pagar, talvez seria interessante você fazer um convênio com esse estacionamento, nem que seja para ele pagar um pouquinho menos, R$1 a menos, R$2 a menos, porque isso mostra, gente, um cuidado, uma percepção de que você tá preocupado com o cuidado dele, né? Você tá preocupado em que ele tenha uma boa experiência com você. Então, eu recomendo fortemente que essas informações de estacionamento sejam dadas, tá? Uma vez eu passei em frente... Eu tava viajando pra Minas, né? E aí eu passei em frente, aquelas cidadezinhas pequenininhas, eu passei em frente a uma clínica e tinha cones ali na vaga, na rua, né? Não era rotativo, nada. Eu parei ali numa mercearia pra tomar café. E aí tinha uma clínica odontológica que não tinha vaga de estacionamento, né? Já era o portão de entrada. E aí tinha 2 cones ali, falando assim, paciente, seja bem-vindo. Eu sei que isso não é legal, no sentido de legalidade, mas assim, de repente aonde você tá no endereço, se de repente você pode deixar um cone ali para reservar uma vaga, né, ou se eu acho que locais onde não tem estacionamento é bem interessante investir no manobrista, né, gente, esse primeiro contato, essa primeira impressão, ela é muito importante, a primeira impressão, ela fica, ela marca, né, então uma boa primeira impressão, ela conta bastante, tá, então você não estressar esse paciente, já passa as informações, se de repente você atende num dia de sábado, que daí o estacionamento rotativo está fechado, você precisa avisar esse paciente. Então, tudo isso faz parte do script da primeira consulta, né? Essa primeira consulta, ela começa quando o paciente entra em contato com você, né? Então, é muito, muito importante que você tenha esse cuidado. Não cansa esse paciente, né? Avisa ele onde como é que faz para chegar, tem ponto de referência, onde fica o estacionamento, né? Quando tem alguns prédios comerciais, são várias torres, o paciente fica perdido para chegar na sua torre, você vai deixar esse cara estressado para vir para a primeira consulta? Se esse cara chega estressado no seu consultório, a chance dele já falar um não bem grande para você é muito grande. Ou ele vai pensar, poxa, será mesmo que eu vou fazer tratamento aqui toda vez que eu venho esse estresse? Né? Então, eu acho importante você tomar esse cuidado, ter essa atenção, tá? E aí, o paciente chega para você na primeira consulta, eu nem preciso dizer que essa primeira consulta é muito importante o acolhimento, né? Lembrando que o paciente, ele não quer ir ao dentista, né? De maneira unânime, praticamente, os pacientes, eles, assim... É um serviço de demanda negativa, né? Então, a ideia é que esse paciente se sinta super acolhido, né? Então, quando ele chega no seu ambiente, é importante o ambiente ser um ambiente relaxante, né? Você ter uma música gostosa, uma música leve, uma música calmante. É importante que essa recepção, esse ambiente seja acolhedor, né? Então, a gente sempre percebe que há muita diferença no acolhimento de você sentar numa poltrona estofada, numa poltrona de plástico, por exemplo. Isso dá
diferença. Ah, mas o consultório que eu atendo é muito simples. Tudo bem, ele é simples, mas você pode ir se organizando financeiramente para colocar uma poltrona melhor ali, com uma almofada, uma poltrona com encosto. Inclusive, eu te convido a assistir a aula com a arquiteta Marina Polizel. A gente fala muito sobre o ambiente, a importância do ambiente. Gente, o ambiente, ele é importante, tá? Quem falar pra você, não, o importante é a sua qualidade técnica, é também, claro, óbvio, mas o ambiente, ele comunica muito. Então, o paciente chegar e ter um ambiente acolhedor, ele sentar numa cadeira acolchoada, numa cadeira confortável, isso ajuda muito para ter esse acolhimento, né? Aqui no meu consultório, e eu vejo em outros consultórios também, os doutores fazem uma plaquinha de boas-vindas, né? Então, a pessoa chega e já tá escrito o nome dela ali, seja bem-vinda fulano, né? Esses dias eu fui numa médica e na hora que eu cheguei, não tinha plaquinha de nada, mas assim que eu sentei, a assistente dela me trouxe uma bandeja com água e uma florzinha, e nessa água tinha um cartãozinho escrito: Inajara, seja muito bem-vinda, a doutora já vai te chamar. Tipo, tava escrito isso, escrito à mão, assim, a secretária escreveu ali. Eu achei de uma delicadeza, assim, eu achei tão fofo que é imediato pegar o celular e sacar. Gente, eu nem fiz tratamento com essa médica, nem precisou tratamento maior, né, mas assim, eu achei tão fofo, e eu até entrei no consultório, a primeira coisa que eu falei pra médica foi isso, eu falei: nossa, eu achei tão acolhedor você me trazer, a sua assistente me trazer uma água escrito Inajara, seja bem-vinda, né, e a água, ela trouxe a água bonita, assim, e do lado tinha um menu, assim. Então, assim, você vê, assim, a percepção de valor, a percepção de cuidado, né? Coisa simples ali no dia a dia. Você não vai gastar uma fortuna, você não precisa encher seu paciente de Ferrero Rocher para ele entender que seu consultório é de alto nível. Não, são nos detalhes, né? É a orquestra toda funcionando, todo mundo de maneira organizada, cuidando desse paciente, você já mostra esse nível de profissionalismo, né? Essa médica, por exemplo, ela me trouxe uma água, só uma água. A água tinha uma microflor do lado com um cartão minúsculo escrito: Inajara, seja bem-vinda. A doutora já vai te chamar, né? Então, assim, eu achei de uma delicadeza algo totalmente simples, né? Então, você não precisa de muito. Mas eu não tenho assistente, eu não tenho ninguém. Tudo bem, né? Não tem problema. Quando você tiver, você faça. Mas, assim, eu acho importante a gente abrir a cabeça para sempre pensar em melhorar. E não pense você que seu paciente não é um paciente rico, que ele não gosta desse tipo de coisa, tá? Pelo contrário, quanto menos a renda desse paciente, mais impacto de ser bem tratado vai gerar nele, tá? Então, um paciente que ele é ticket A, que é um cara que já é rico, que ele já transita em ótimos lugares, você ter um atendimento de excelência é obrigação. Nada que você faça supre a expectativa, porque esse cara, ele tá acostumado ao nível lá em cima. Quando você atende numa clínica de classe média mais baixa, esses detalhes, eles vão impactar de uma maneira muito maior. E o seu crescimento, ele vai ser muito mais acelerado em relação a isso, inclusive, tá? Então, é bem importante você, mesmo que seja um consultório simples, mesmo que seja de convênio, trate muito bem, porque isso impacta, assim, de uma maneira inesquecível, né? Você marca o paciente, tá? Você se torna marcante para ele é muito bem tratado por você. E aí, uma coisa simples, que você não vai gastar nada mais para isso. E aí, é importante dizer que não é legal atrasar, né? Então, aqui, o que eu faço, né? Quando é primeira consulta, eu deixo na agenda uma cor diferente. Por quê? Não só para sinalizar que é a primeira consulta, mas para que o paciente, antes dessa primeira consulta, tenha um intervalo. Porque eu não posso atrasar de jeito nenhum a primeira consulta. Assim, gente, quando eu atraso, que é raríssimo eu atrasar, eu fico apavorada, porque queima demais o filme. Como eu te falei, a gente não tem espaço para erros, né? Tem que minimizar o máximo possível o erro. Te convido a vir assistir a aula do atalho, que eu falo muito sobre processos lá. E aí, quando você começa atrasando, você começa dando um chá de cadeira nesse paciente, você está começando com o pé esquerdo, né? Então, é importante, quando é a primeira consulta, deixa sinalizado na agenda para você tomar cuidado com os pacientes que você vai agendar antes dessa primeira consulta, né? Para que você deixa reservado ali um chorinho de intervalo de 10, 15 minutos para você conseguir aromatizar a sala, para você deixar a sala mais organizada possível. Então, quando o paciente vem de primeira consulta, não pode ter itens de instrumentais já do próximo paciente. Mas é porque
Não é legal, entendeu? O cara vem pra primeira consulta, ele vê lá um alicate de horta, ele vê um alicate de exodontia, sabe? Isso não é bacana, isso causa fobia nas pessoas. Então, assim, quando é o paciente de primeira consulta, limpe a bancada. Quanto menos informação visual, gente, quanto mais clean tiver o ambiente, mais atenção em você esse paciente vai prestar. Mais conexão com você ele vai criar. Você baixa esse medo, essa expectativa, essa sensação fóbica que os pacientes costumam ter da gente. Então, limpe a bancada, não deixa nada, deixa o ambiente o mais clean possível, tá? Tira fio, tira tudo, deixa em cima da mesa só o exame clínico, né? Porque isso faz diferença, isso impacta, tá? E aí você não atrase também. Chame o paciente pelo nome, conduza esse paciente, né? Se você trabalha numa clínica que você vai passar por salas até chegar na sua, já vai contando um pouquinho a história do consultório, né? Eu acho muito legal esse tour. Algumas franquias, né? Elas ensinam a fazer esse tour. Eu particularmente acho legal. O meu consultório é pequeno, não tem por que fazer tour aqui, porque é muito pequeno. E eu gosto desse consultório pequeno, eu gosto desse estilo estúdio, ateliê, assim, é uma coisa que eu sempre sonhei, gosto bastante, inclusive tô enrolando, não sei quem mais tá aí nessa situação, tô enrolando já mais ou menos 2 anos e meio para aumentar meu consultório. E aí, você pode fazer esse tour, né? Então, você vai passando pelas salas, eu falando assim, ó, aqui são salas de atendimento, nós temos mais tantos dentistas que trabalham aqui, ó, essa aqui é a sala da equipe que faz as próteses, ó, essa aqui é a sala de esterilização. Isso eu acho bacana, eu já trabalhei em consultório assim, e aí a gente antes, quando eu ia levar, né, o paciente até a sala, e a gente ia passando e pontuando, é legal. Aí a equipe que tá ali vai dando tchauzinho pro paciente, isso é legal, é bacana, eu gosto dessa estratégia também, tá? Se não, você vai chamar o paciente para sua sala e você vai chamá-lo pelo nome, né? Sempre chamá-lo pelo nome. Você conduz esse paciente, você abre a porta. Na primeira consulta, o paciente ele precisa ser conduzido o tempo todo, porque o paciente ele entra na nossa sala, ele não sabe se ele vai sentar no escritório, se ele vai sentar direto na cadeira odontológica, ele não sabe o que vai ser feito. Então, quanto mais bem conduzido é esse paciente, é como se você fosse dançar com alguém, né? Você vai conduzindo aquilo, isso traz uma sensação de segurança maravilhosa, né? Então, quando ele chega na recepção, se tiver alguém para recebê-lo, essa pessoa tem que falar, olá, seja bem-vindo, sente-se aqui, né? Aí você traz uma água, olha, avisa, a doutora já sabe que você chegou, ela já vai te chamar, porque o paciente fica ali aflito, ai meu Deus, será que sabe que eu tô aqui? Né? Fica tossindo, Então, assim, mesmo que não tenha uma recepcionista, se você não tiver, é importante você avisar esse paciente que você não tem uma recepcionista e que você sabe que você estará aguardando ele naquele horário, né? Então, quando eu não tinha assistente, eu falava para o paciente, isso fazia muita diferença. Eu falava para o paciente assim, olha, seu fulano, eu não tenho assistente. Então, quando o senhor chegar, eu estarei à sua espera às 17 horas. Quando o senhor chegar, o senhor pode se acomodar na recepção, que na sequência eu irei chamá-lo. Porque daí o paciente sabe que você sabe que ele vai estar lá, ele não precisa ficar fazendo barulho para te chamar, né? Então é importante esses detalhes, esses cuidados. E aí você chama esse paciente no horário, né? Não atrase, chame ele no horário. Normalmente o paciente de primeira consulta particular, ele chega um pouquinho antes, ele chega no horário, é diferente para paciente convênio, né? E aí ele vem, e aí você vai chamar e vai conduzi-lo para dentro do consultório. Quando chega no consultório, como eu te falei, né, você conduz. Então, você vai mostrar onde ele vai sentar, porque é comum um paciente entrar e ele querer ir direto para a cadeira odontológica. Eu recomendo fortemente que você sente primeiro no escritório para depois ir para a cadeira odontológica, tá? Porque no escritório é o momento de ouvir o paciente. Lembra, eu sempre falo nas minhas aulas, os pacientes, as pessoas, elas pagam por atenção. Elas pagam por cuidado, elas querem ser ouvidas, elas querem falar, elas querem ser atendidas daquela dor. Então, quando a gente leva o paciente direto para a cadeira, você não tem tempo de ouvir atentamente aquela queixa, e você também muitas vezes não tem tempo de ter aquela leitura ali do paciente, sabe? Aquele feeling, você vê o comportamento daquele paciente. Gente, o comportamento, ele fala muito. Então, se o cara senta na sua frente, ele tá assim, ele tá ansioso, ele tá preocupado, ele tá precisando de mais condução. Se o paciente entra pra você e ele vai falar, ele fica o tempo todo assim,
ele não faz contato visual com você, ele tá escondendo alguma coisa, ele tá fazendo assim, ó, ele tá mentindo, ele tá tentando esconder algum tratamento que não deu certo, ou ele teve problema com algum dentista que ele não quer te contar. Então, a gente tem esse feeling de leitura, né? Às vezes, você conversando ali na anamnese, você já vê que o paciente é problemático. O paciente é problemático, dependendo do que ele fala. Então, você não levar esse paciente, você levar, aliás, esse paciente direto para a cadeira odontológica, você perde essa oportunidade de ouvinte, que é uma coisa muito importante, né? Como dizem, a gente tem 2 ouvidos e uma boca proposital, a gente precisa ouvir esse paciente. E aí você conduz. O que eu ensino muito, né, lá no atalho, eu ensino assim, bem aprofundado os detalhes de primeira consulta, o material de primeira consulta, o que você fala, o que você deixa de falar na primeira consulta. Mas é importante, nesse primeiro momento com o paciente, você dar as boas-vindas e você também já falar para ele o que espera nessa primeira consulta, como que vai ser essa primeira consulta, como que você vai fazer a primeira consulta. Porque quando você já fala para ele o que vai acontecer, gente, isso é uma benção, o paciente ele relaxa. Ele relaxa, senão ele fica o tempo todo, ai meu Deus, que horas que ela vai abrir minha boca? Que horas que ela vai tirar foto? Será que ela vai escanear? Será que não vai escanear? Tá incluso o raio-x? Não tá incluso o raio-x? E outra, às vezes ele deixa de te ouvir, você vai dar alguma explicação, vai falar alguma coisa, ele deixa de te ouvir, porque ele tá ansioso pensando no próximo passo. E a gente tem que lembrar que nós estamos lidando com um ser humano, e o ser humano, ele tá difícil, tá complexo a relação com o ser humano, né? Então, assim, as pessoas estão com muito problema de ansiedade, elas estão com muitos problemas psicológicos, muito paciente medicado, né? Então, é realmente importante que você tenha esse cuidado, que você leve primeiro o paciente, até aprofundo isso muito, né? Aprofundo muito de primeira consulta lá nos módulos do atalho, mas essa escuta, né, ativa, ela é importante. Aí, isso tem que ser no escritório, frente a frente, olho no olho, né? Deu as boas-vindas, vai contar como vai ser a consulta. Aí, você vai para o exame clínico, né? Quando chegar o exame clínico, aí você vai fazer a anamnese, aquela coisa toda ali na mesa do escritório. Te recomendo fortemente, antes de fazer o exame clínico, na anamnese, que essa anamnese seja digital, pelo amor de Deus, tá? Seja digital. Lá no atalho, no curso, no nossa imersão, né? No nosso curso, eu detalho bastante sobre isso, né? Sobre a anamnese, o que perguntar, quais são as perguntas poderosas da anamnese, quais são as perguntas, gente. A anamnese não é só pra gente saber. Tem um ponto bem importante da anamnese que eu vou adiantar aqui pra vocês, tá? A anamnese não é só pra gente saber histórico clínico antes de ir pra boca. A anamnese também ela é importante pra gente fazer perguntas poderosas que são gancho pra sua venda. Que elas ajudam a formar aquela linha de raciocínio pra venda. Depois você vai lá na aula, tem uma aula aqui chamada, acho que é a segunda aula que eu tenho aqui no canal, que ela fala sobre os processos, né, lá no atalho, é aula ou atalho. Depois você assiste essa aula é uma aula bem legal, bem completa também, e eu falo sobre isso, né, a importância, a venda, ela só acontece quando tem uma linha de raciocínio. E a anamnese, as perguntas que você faz nessa anamnese, elas ajudam você a criar essa linha de raciocínio no seu paciente. Então, é muito importante você fazer perguntas poderosas. E aí, você usa a anamnese digital, pelo amor de Deus. Porque, como é que faz para crescer, né? Como é que vai fazer com espaço físico, né? Com papel, prontuário? Não dá. Então, anamnese digital. Terminou a anamnese, aí você conduz o paciente para a cadeira odontológica. E aí, lá você vai fazer avaliação clínica, né? O exame clínico, aí você vai usar de equipamentos, vai fazer foto, vai fazer escaneamento, vai fazer raio-x, tá incluso o raio-x, não tá incluso, a gente detalha muito isso, esse passo a passo da avaliação, cada dentista segue um processo de avaliação, mas é muito importante que você faça uma avaliação bem completa. Por quê? O paciente, ele percebe se você tá fazendo uma avaliação bem cuidadosa, com um olhar bem delicado, assim, em relação a todas as estruturas, se você está se dedicando a isso, ou se você está assim, tá, preocupado em vender. O paciente, ele percebe isso, tá? Quanto mais requintado for seu público, né? Quanto mais grana esse público que você atende tiver, mais chato ele vai ser no processo de diagnóstico. Mais chato. Mais tempo você tem que estar se dedicando ali nesse processo da primeira consulta, tá? Já te adianto isso. E aí, essa primeira consulta você vai analisar tudo isso, aí faz, né, toda a parte técnica aí que te cabe, que você tem em mãos para fazer. E o que eu recomendo muito, muito mesmo, que foi muito importante para mim, espero que seja para você também,
Gente, hora diagnóstico é silêncio. Não fica falando enquanto você está olhando a boca desse paciente, de qualquer paciente, tá? Porque isso causa... O paciente começa a ficar nervoso, ele começa, meu Deus, isso aqui vai ficar caro. Ai, meu Deus, mais um dente que ela viu. Ai, meu Deus, mais um negócio que ela tá vendo. Ai, meu Deus, ele começa a ficar em pânico. Você vai começar a olhar em silêncio, sem nenhum tipo de cara, sem nenhum tipo de reação, em silêncio. Você em silêncio, com cara assim, plena. E aí você vai fazer aquele exame clínico, aquela avaliação, né, tal. Se precisar de raio-x, você vai falar assim, vamos fazer alguns raio-x, vamos fazer alguns exames, algumas tomadas de raio-x, tá? Não precisa falar o porquê do raio-x, não precisa falar nada. Não é a hora disso, não é a hora de vender. Avaliação clínica. Ai, doutora, mas o que é o raio-x? Calma, eu tô fazendo, faz parte do protocolo de avaliação, faz parte do protocolo de diagnóstico, daqui a pouco a gente já conversa. E aí você tá fazendo, às vezes, o paciente ansioso, começa, doutora, eu tenho alguma cárie? Doutora, como é que tá? Calma, olha, eu tô só fazendo avaliação, daqui a pouco a gente conversa, tá? Calma. Isso põe o paciente no lugar dele. Senão, o paciente é ele que começa a conduzir a sua consulta. E quando o paciente começa a te conduzir, tem uma notícia para te dar. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Não é o paciente que conduz o tratamento, não é o paciente que conduz nada. Quem é autoridade dentro do consultório é a gente. É a mesma coisa da viagem de avião, né? Imagina, você tá viajando de avião, você começa a dar ordem lá na tripulação. Não vai dar certo isso, né? Então, dentro do consultório, você é autoridade máxima. Então, quem conduz toda a consulta é você, tá? Postura. Faz a avaliação em silêncio, você vai ver a diferença. O paciente, ele relaxa. Tá tudo sob controle, você é autoridade. Agora, se você faz uma avaliação olhando a boca assim, dentinho aqui, dentinho mole aqui, não sei o que lá aqui. Aí você vai fazer uma inspeção, nossa, não sei o que lá aqui, né? Outra coisa é você fazer, de repente, uma pergunta, né? Isso é outra coisa. Olha, sente alguma dor? Dói? Joga um jato de ar. Dói? Sim, não, ponto, né? Ou você fazer alguma pergunta específica. Como é a dor? Ela é pulsante? Ela tá latejando? Irradia para algum lugar? Né? São perguntas ali da avaliação. Isso é uma coisa. Agora, você ficar avaliando, não faça isso, tá? Não faça isso mesmo. Você vai ver a diferença. E aí, depois dessa avaliação, você vai para a mesa de novo, né? Lá no manual do recém-formado, né, do jovem dentista, e para quem já se formou e tá aí dando os primeiros passos para ter o próprio consultório, empreender na odontologia, né, ter o próprio espaço de atendimento, eu te recomendo fortemente você assistir essa aula. Lá eu falo disso, né, da importância de, na hora de escolher um consultório, de montar um consultório, você ter uma mesa. É importante você ter uma mesa de escritório para você lidar, né, para você poder conduzir esse paciente de uma maneira melhor, mais eficiente, mais profissional. E aí, você volta para a mesa e você vai conversar com ele sobre a boca. Você vai construir uma linha de raciocínio, você vai explicar primeiro como é até a saúde bucal e depois você vai explicar como está a boca dele. É importante a gente sempre começar, antes de explicar, dando um elogio para os pacientes, porque o cara que está ali na cadeira, ele está apavorado, e uma das questões é os pacientes, eles acham muito que a gente está julgando eles, né? E a forma de você estabelecer relacionamento mais rápido com qualquer pessoa na sua vida é fazendo um elogio, né? Todo mundo que você precisar estabelecer um relacionamento rápido, tá com atrito com algum paciente, tá com algum desconforto com algum paciente, faz um elogio para ele, você vai ver a diferença, né? O ser humano, nós somos carentes de validação, todos nós somos. Então, quando você vai conversar com esse paciente, então você fez a avaliação, você vai conversar, quando você faz um elogio a ele, da boca dele, que é o que interessa, mesmo que a boca não esteja boa, tá? Esteja com placa, tá um caos. Faz um elogio do tipo, nossa, fulano, você tem dentes muito bonitos. Nossa, você tem formato de dente muito bonito. Nossa, fulano, você tem um sorriso muito bonito. Tenho certeza que todo mundo elogia o seu sorriso, né? Então, quando você faz um elogio para esse paciente, cara, você cria conexão muito rápido. Você tem que usar a PNL ao seu favor, né? Linguagem não verbal, né? Você tem que usar isso a seu favor, né? Então, quando eu conduzo o paciente para a mesa novamente, eu sempre começo elogiando. Já dou um elogio, nada falso, né? Pelo amor de Deus, é um elogio ali, pontual, sem falsidade. E aí, você vai iniciar explicando para ele como é
a saúde bucal. O que é ter saúde bucal? Por que ter saúde bucal? Lá no atalho eu aprofundo, eu explico assim detalhadamente o que dá certo para você falar pro seu paciente, para você conduzir ele, para ele sair te idolatrando, né? Fala, nossa, nunca me explicaram esse tipo de coisa, né? O que eu escuto aqui no meu consultório é os pacientes falarem assim, eu já fui em dezenas de dentista, nunca ninguém me falou essa informação. Alguns ficam até revoltados. Eu falo, acontece, às vezes não teve tempo, né, de te explicar, né? As coisas mudaram. Então, é importante você conduzir esse paciente, você passar informações valiosas para ele, né? As pessoas, elas pagam por atenção e por informação, então é bem importante. E aí, faz o elogio, conduz a linha de raciocínio sobre o que é ter saúde bucal, e aí, na sequência, você vai abrir, né, as informações dele, da boca dele. Gente, tem que ter registro hoje em dia, né? Então, assim, é importante você tirar foto, você fazer vídeo, você usar aquela câmera intraoral, você escanear, você fazer fotos. É muito importante pro seu prontuário, pra sua proteção jurídica, tá? E também pra você vender. É muito difícil você vender se a pessoa... Você fala, tem uma cárie lá naquele dente. A pessoa não vê, ela não sabe, ela não entende. Agora põe o dente dele desse tamanho numa tela, né? O dente dele aberto, o dente dele cariado, o dente dele torto, né? Às vezes o paciente tá com os dentes posteriores todos inclinados, tá com uma mordida cruzada lá atrás. Ele não tá nem aí, ele fala que ele não tem problema. Agora, se ele vê como é e como tá o dele, tudo muda, né? Então é muito importante, não só pela essa parte jurídica, também faço convite para você vir assistir vir assistir a entrevista com o Dr. Limark, que é um advogado especialista em área médica e odontológica. Ele traz, assim, coisas muito importantes para nossa carreira sobre essa parte de proteção judicial, tá? E aí você documenta tudo isso e esses documentos, eles servem para você ancorar, né, a sua linha de raciocínio, ancorar a venda para você conseguir fechar o tratamento com esse paciente já desde a primeira consulta, tá? E aí você vai mostrar para esse paciente as questões ali da saúde bucal dele, o que precisa melhorar, o que precisa resolver. Primeiro você vai pontuar os problemas mais emergenciais, né? Eu recomendo fortemente. Se você sai pontuando a vida inteira, né? A chance desse cara falar, quer saber, eu não vou gastar esse dinheiro com a dentista não, eu vou viajar, é muito grande. Ou ele falar, quer saber, muita coisa pra fazer, meu dente não tem mais jeito, eu não quero ficar aqui, tá? A chance disso acontecer é muito grande. Então, na hora que você vai pontuar esses problemas bucais que esse paciente tem, tenha cautela, tenha bom senso de pontuar os pontos mais importantes primeiro. E aí você fala pra ele, olha, tem ainda mais algumas questões, mas o que é mais importante agora é isso. Aí esse paciente vai ter uma boa experiência de saúde com você, vai dar tudo certo, e aí depois fica mais fácil, né, ele fazer tratamentos maiores ou continuar esse tratamento, né? Isso é uma coisa importante, senão a gente acaba repelindo esses pacientes na primeira consulta. Eu não tô dizendo aqui que é para você negligenciar questões de saúde bucal que ele tenha que fazer. Mas a gente não tem uma ordem de execução de saúde bucal? Não é preparo de boca 1, preparo de boca 2? Então, você vai respeitar isso e vai só pontuar, por exemplo, alguns preparos de boca 2 que esse paciente precisaria fazer no futuro. Você vai só pontuar. Você vai dizer para ele, olha, para trazer a dignidade inicial da sua boca, né? A gente precisa desses pontos principais. Depois, a saúde ela vai sendo construída gradualmente, com tranquilidade, com uma boa experiência aqui para você, né? A gente fala dessa maneira pro paciente. Senão, gente, você sai falando tudo, é muito difícil, tá? É muito difícil. E aí, é aquilo que eu sempre falo, o paciente pode até fechar, mas só se ele pagar uma parcela muito pequena em 1000 vezes no boleto. A chance de inadimplência é muito alta, só pode trabalhar com boleto, falando a verdade nua e crua, quem tem gestão financeira, quem é expert em gestão financeira, quem tem uma ótima gestão financeira e domina o assunto de gestão financeira. E tem caixa para isso. Quem tem caixa para isso é matemática, isso não sou eu que estou dizendo, tá? Não dá para se iludir que vai boleto, é tudo bem, muito bem, obrigado, porque não é. Você tem que ter caixa, você tem que ter fluxo de caixa, você tem que ser habilidoso em gestão financeira, senão você vai fechar o seu consultório, você vai falir. Essa é a verdade sobre os boletos. E aí, porque isso é matemática, a gente pode até fazer uma aula, depois comentar sobre isso, deixa nos comentários o que você pensa sobre isso, tá? Então, pagamentos muito onerosos, muito grandes, ele acaba sendo muito vantajoso para isso. Tem clínica, gente, que fatura, assim, R$ 1 milhão por mês, porque tem uma gestão para ter essa bala na agulha para fazer esse tipo de tratamento.
tá? Não, tem casos que não é assim. Então, tenha clareza de quem é você na fila do pão primeiro, tá? E aí, a gente parte ali, né, para o processo de construção de como tá a boca desse paciente, esses pontos principais, aí parte para venda já nessa primeira consulta, tá? E Najara, e exames? Como conduzir essa parte de exames? Se você tem radiografia periapical no seu consultório, você já pode, nesse primeiro momento, dentro do processo de avaliação, né, com o paciente na cadeira, ali o processo de avaliação, ou na cadeira, ou se você tem uma sala própria para isso, você já fazer essas radiografias. Tem muito consultório, por exemplo, que já tem a panorâmica, a tomografia. Você pode já também usar dessas tecnologias ali na primeira consulta. O diagnóstico, gente, o processo diagnóstico, ele é individual de acordo com os equipamentos que o dentista tem, com as possibilidades que esse dentista tem. E se você vai empregar tudo isso na primeira consulta ou não, se isso vai ser pago ou não. Isso é uma coisa mais individual. Mas, o que é importante na primeira consulta? O que é unânime na primeira consulta? É processo. Tem que ter processo. Não dá pra um paciente tirar raio-x, o outro não tirar, um ter tal atendimento, o outro não ter. Isso não existe. Isso é bagunça. Né? Isso é bagunça. Isso bagunça a equipe. Isso limita o seu crescimento. Isso te tira da rota do crescimento, né? Então, você vai ter esse processo e aí você parte para venda, né? E aí, como eu havia falado, né, dos exames. O máximo de exame que você puder fazer na primeira consulta, ótimo, né? Porque daí você já tem munição diagnóstica ali. Mas você já pode passar o valor estimado para esse paciente e se de repente ele precisar fazer uma toma ou uma panorâmica fora, para determinar alguma coisa, você pode já deixar amarrado um retorno, né? Falar, olha, eu vou te passar aqui como ficaria o cenário se as suas radiografias estiverem perfeitas, tá? Aqui no meu caso, eu vendo Invisalign, né? Então, quando eu não tenho panorâmica aqui no meu consultório, nem vou ter. Não, na minha visão gestora financeira, eu jamais teria um aparelho de panorâmica nas condições que eu trabalho. Na minha visão, no meu negócio, tá? Não tô dizendo que é ruim ter panorâmica em consultório. No meu negócio. Então, quando eu peço a panorâmica, eu já aviso o paciente, falo assim, olha, eu já fiz alguns exames, né, periapicais aqui, enfim, já fiz os exames que eu preciso, mas eu preciso fechar esses exames com uma radiografia panorâmica para ver se não tem nada surpreendente, né, para ver se não tem nada que impeça ou que atrapalhe o seu tratamento. Então, eu já vou te passar o valor, né, de como vai ser eu já vou te passar o seu plano de tratamento, de como vai ser seu tratamento, pensando que nesse exame não tem nada que impossibilite o tratamento ou que dificulte o tratamento, pensando na melhor possibilidade. Depois que você fizer esse exame, se tiver alguma coisa, aí a gente vai suspender esse plano. Se você pagou, eu te devolvo, ou a gente suspende. E aí a gente parte para um plano novo. Eu te apresento um plano novo. Porque, seu fulano, é na minoria dos casos que vai ter uma questão ali que impeça o tratamento, por exemplo, tá? Pensando aí pro lado da ortodontia. Então, eu não vou pedir um aparelho pro paciente sem ver uma panorâmica. Né? Eu não vou, vai que tenha lá um canino retido, que tenha alguma coisa, né? Eu não vou fazer isso. Mas eu já passo o preço pensando que não tem nada. E aí, se tiver, eu vou chamar esse paciente e vou refazer. E se ele não quiser refazer, eu vou devolver o dinheiro e acabou, né? Então, assim, porque eu não posso esperar o cara, né? Hoje em dia, na situação que a gente tem dentro da odontologia, eu acho que não é mais muito viável a gente fazer a primeira consulta, esperar esse cara ir fazer o exame e voltar, gente. Ó, sabe quando que ele volta? Sabe quando que ele volta? Posso te contar quando ele volta? Ele vai demorar muito pra voltar, né? Então, eu não faço isso mais. Eu já passo o valor, né? Eu te aconselho a fazer isso também, isso dá certo. Já passo o valor, como ficaria o tratamento. E aí você vai deixar em aberto. Olha, se tiver algo na sua radiografia que impossibilite o meu tratamento, aí nós vamos sentar e refazer tudo isso aqui que eu te passando. Mas, assim, a chance disso acontecer é mínima. É mínima, né? A maioria dos pacientes, né, que a gente vê ali, faz o diagnóstico, você já desconfia se vai ter alguma coisa na panorâmica, não é assim? Então, a minoria vai ter alguma surpresa ali na panorâmica, né? Quando tiver, você senta e renegocia com o paciente. O paciente entende, gente, é assim, super tranquilo. O que não pode é você não falar tudo isso pro paciente, porque daí, se tiver algo no exame complementar e você ter que chamar e ele não estava sabendo, aí virou desculpa, aí você se enrola, né? Agora, se ele já souber isso antecipadamente,
Não tem problema nenhum. E eu falo isso com tanta tranquilidade, pelo menos aqui no meu consultório, sempre, e nos consultórios que eu atendo, eu falo, olha, o seu tratamento é isso, eu vou fechar ainda o processo aqui do seu tratamento com a radiografia panorâmica, então o valor é tal, vai funcionar assim, assim, assado. Se você fizer a panorâmica e realmente aparecer alguma coisa, eu vou te ligar e a gente vai organizar alguma coisa pontual aqui, tá? Mas isso é a minoria dos casos, né? Isso não acontece no dia a dia, é muito raro de acontecer. E aí, eu conduzo dessa maneira, indico fortemente você conduzir assim também. Agora, se você, sei lá, trabalha com implante, trabalha com algo ali que tenha um requisito mesmo, você ter a panorâmica para iniciar o tratamento, aí ou você vai ter que ter um convênio para esse paciente já fazer a panorâmica antes mesmo de chegar na sua consulta, né? Ou aí seria um caso de você ter o exame panorâmico dentro do consultório, né? Porque ficar esperando o paciente ir fazer o exame para voltar é furada, né? Se fosse eu pediria já fazer a panorâmica antes de vir para consulta. Olha, para vir na consulta, eu preciso que você passe e faça o exame e tal, até a data da consulta, né? Senão a gente vai adiar a consulta. Porque daí fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil, o paciente, você já ganha tempo ali para o paciente. É bem, bem importante você fazer isso com antecedência, tá? Então, são pontos importantes da primeira consulta, tá? Na hora que a gente apresenta o plano de tratamento ali na primeira consulta, você vai primeiro dar a solução para esse paciente, os benefícios, né? Nunca deixe para o paciente escolher o que é melhor para ele. Isso não existe. Isso aí é péssimo para o seu tático de venda, porque assim, quem se formou, quem estudou para decidir o que é bom, né, o que é o melhor para o paciente é o dentista. Então, para com esse negócio de, na primeira consulta, na hora que você vai passar os honorários, você ficar dando opções para o paciente. Então, a gente tem essa opção de lente de resina, essa opção de lente cerâmica, essa opção da lente não sei o quê. Gente, não. Você vai passar para ele o que é a melhor opção. O que você pode fazer a melhor opção é essa. Se o senhor paciente não conseguir realizar esse tratamento, você vai me avisar que eu vou pensar em alguma alternativa. Fora o padrão ouro, que é esse. O que acontece muito é que quando você põe o paciente para escolher as opções, e aí você dá vantagens e desvantagens de várias opções, esse cara, ele fica em dúvida. E a dúvida faz ele ficar estático, ele não fecha, ele não faz nada. E muitas vezes os dentistas estão perdendo a venda, não é nem porque não tem um bom primeiro processo de primeira consulta. Não é porque não tem uma boa primeira consulta. É porque você deu uma série de alternativas para esse paciente, uma série de isso é bom, isso é ruim, né? Colocou um monte de prós e contras. E o paciente, ele não tem discernimento, ele não tem capacidade técnica para decidir o que é melhor para ele. Quem decide é você. Então, você vai escolher o que é melhor para esse paciente, né? O que é ético de vender, primeiramente. O que é bom para a saúde, o que é ético de vender, o que você faria na sua boca, né? Porque nós somos profissionais da saúde, eu tô partindo do pressuposto, todo mundo que tá aqui nesse canal é um dentista ético, é um dentista honesto, e a gente só faz tratamentos que realmente sejam necessários, né? Então, você vai oferecer a ele a melhor opção para a boca dele. E aí você vai falar, o melhor tratamento para você é esse. Se aqui dentro desses valores você tiver alguma impossibilidade, você vai me sinalizar que eu posso pensar em alternativas. Como você acha que eu consigo ver? Você acha que eu conseguiria vender Invisalign se eu ficasse dando opção de bracket? Não tem como. Se você quer vender lente de cerâmica, você acha que você vai conseguir bombar em lente se você ficar dando prós e contras de lente de resina? Você vai deixar esse cara confuso e não vai fazer nenhum dos dois com você. Aí você vai passar raiva, porque ele vai em outro lugar e vai fechar um tratamento muito maior, muito melhor que o outro cara que deu aquela opção certeira, pontual, precisa, com credibilidade, com objetivo. Aí você passa raiva, você fala, nossa, por que não fechou comigo? Né? Então, assim, quanto mais preciso for esse paciente, melhor. Né? Menos opção você der, ele não tem que escolher o tratamento que ele vai fazer. Né? Isso deixa a pessoa confusa. Não faça isso. Fale, o melhor pra você é isso, isso, aquilo. Imagina, você vai no médico e o médico deixa pra você escolher qual vai ser o tratamento que você vai fazer.
Olha, você pode fazer uma cirurgia com anestesia ou sem anestesia. Aí você vai falar, meu Deus, qual que é melhor pra mim? Né? Quanto mais opção você der, mais você paralisa esse paciente, né? De fechar com você. Então, você vai ser o objetivo. O melhor pra você é isso. E aí, um ponto muito importante da primeira consulta, pra fechar essa primeira consulta, é... Quando você vai terminar essa primeira consulta, você fala pro paciente, olha, foi um prazer te conhecer, eu tenho uma honra imensa em te oferecer esse tratamento, né? Foi uma alegria te conhecer. Quero deixar um combinado com você. Se você tiver alguma dúvida, né? Você pode marcar um retorno comigo para esclarecer as suas dúvidas. Eu e Najara. Eu vou te falar o que eu faço aqui, né? Pra de repente, serve de inspiração para você. Os meus retornos todos eu faço por videochamada. Tá? Porque quando a gente marca uma consulta presencial, você tem que fechar 1 hora da sua agenda. Às vezes esse paciente vem com o marido, com o filho, aí assim, é aquele caos, aí você nadando ali pra fechar o tratamento, eu acho que é um desgaste que não vale a pena, tá? Eu e Najara. Então eu ofereço um retorno, uma videoconferência, porque por telefone, gente, não vai passar de 10 minutos. Muito difícil, ninguém vai fazer uma videochamada com o dentista de 1 hora, né? Agora, dentro do consultório, esse cara vai ficar 1 hora com você. E tempo é dinheiro, né? Na precificação, né? Então, a menos que você cobre já uma consulta que já esteja incluída esse retorno de mais 1 hora, né? Mas aí, talvez, a sua consulta, ela fique mais onerosa e isso seja uma barreira para esses pacientes virem até você, né? Porque eles não te conhecem. Então, fica aí um ponto a se pensar. Eu gosto de oferecer um retorno por videochamada. Falo, olha, se ficar alguma dúvida, não hesite em marcar uma videochamada comigo, tá? Aí, às vezes, gente, uma videochamada ali, 5 minutos, 3 minutos, você resolve aquele ponto de dúvida com o paciente e acabou, tá? E eu sempre falo, na hora que eu termino essa primeira consulta, eu falo, olha, se tiver qualquer dúvida, você pode mandar pelo WhatsApp ou eu disponibilizo para você um retorno numa videochamada pra gente tirar eventuais dúvidas, tá? Sempre finalizo assim, isso é importante. E aí, direto, o paciente chega em casa, às vezes, ele, né, conta como foi a consulta, como vai ser o tratamento pro tomador de decisão da casa ou para quem vai pagar. E aí, essa pessoa, às vezes, tem alguma dúvida e aí esse paciente já marca uma videochamada e, às vezes, até põe essa pessoa junto para falar com você. Isso é muito comum de acontecer aqui no consultório, tá? E aí, o que é importante dessa primeira consulta? O paciente sair do consultório com um plano de tratamento impresso, organizado. Esse plano de tratamento, gente, ele tem que estar organizado de um jeito que uma pessoa que não passou na consulta consiga entender o que está escrito, tudo o que aconteceu, né? O plano de tratamento, ele tem que ser autoexplicativo. Você tem que pegar esse plano de tratamento e, se você não estava na consulta, entender qual vai ser o começo, meio e fim do tratamento. Isso é um processo fundamental na tomada de decisão, porque o paciente, ele foi bombardeado por informações, ele passou por experiências, né? Ele foi escaneado, às vezes ele nunca tinha sido escaneado, ele passou por foto, ele foi para um estúdio fotográfico, né, para fazer as fotos. É tanta coisa que às vezes ele não computou tudo. E aí ele chega em casa, ele vai ler aquele plano de tratamento, e aquele plano de tratamento é uma confusão. Paralisa o paciente também, paralisa. Isso causa dúvida, isso causa insegurança, e na dúvida e insegurança a resposta vai ser não. Vai ser tipo, agora no momento eu não posso, agora eu não quero pagar, tal. Então esse plano de tratamento tem que estar organizado. E aí você imprime, entrega isso pro paciente, não tenha medo de entregar plano de tratamento. Se ele for fazer cotação em outro lugar, isso é coisa que a gente não controla. Não tem problema, tá? Não tem problema nenhum ele cotar em outro lugar. Se você entregar uma boa experiência, se você agregar na vida dessa pessoa, fatalmente, mesmo que ele não feche com você, você foi útil, né, para valorização da odontologia como uma maneira geral, né? Porque você põe esse paciente pronto para um outro dentista brilhar ao sol, né? E assim a gente engrandece a nossa profissão, né? E o paciente, a ideia é ele se sentir acolhido, ele ter tido uma boa experiência, ele ter se sentido seguro daquilo que ele vai tratar, né? Ele ter tido uma percepção valorizada de você. Às vezes, ele realmente não pode tratar porque ele não tem aquele dinheiro ali agora. Mas se você construir, fizer uma primeira consulta bem feita, com tempo, com cuidado, é 1 hora de consulta, gente, com cuidado, com atenção, com a escuta ativa, mesmo que ele não feche com você, quando ele tiver um problema ou quando ele tiver dinheiro, é você que ele vai vir, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo, tá? Porque hoje é tudo tão correndo. Olha a experiência com os médicos, né? O médico nem olha pra sua cara, né? Trata, não tô falando todos, claro. Eu, graças a Deus, ultimamente tenho ido médicos maravilhosos, mas assim,
o paciente ele tá tão acostumado com esse atendimento chutado que quando ele encontra alguém que dá atenção, que, né, cuida, né, sem olhar a quem, né, aquele cuidado, aquela primeira empatia, aquela primeira consulta bem feita, isso vira marcante. Nos tempos de hoje, isso vira marcante, né? Então, assim, é muito importante isso. E aí, terminou a primeira consulta, você conduz ele, né, embora, se despede e tal. E assim, eu e Najara, depois de 2 dias, se esse paciente ficar em silêncio, eu mando uma mensagem falando: oi, tudo bem? Aqui é a doutora Inajara, ou aqui é a assistente da doutora Inajara, passando para saber se ficou alguma dúvida sobre o seu plano de tratamento. Caso tenha alguma dúvida, nós disponibilizamos uma videoconferência de retorno para você. Espero que você tenha gostado da consulta com a doutora e qualquer dúvida a gente está à disposição. Ponto. Eu não fico falando de, oferecendo um valor mais barato, oferecendo, olha, agora uma condição. Não. Se a pessoa tocar no assunto, se a pessoa quiser negociar qualquer coisa, aí você oferece uma videoconferência, aí você negocia, aí você vê, tá? Mas assim, sem ficar também, a pessoa passou na consulta, não falou mais nada, você só manda uma mensagem, perguntou se ficou alguma dúvida. Se a pessoa não vai fechar com você, ela não vai nem te responder, tá? Se ela ficou na dúvida ou se ela não tem bala para fechar com você agora, ela vai responder, ela fala assim: olha, eu adorei a consulta, ou foi muito boa a consulta, estou pensando, estou avaliando, ou no momento não vou fazer, fica para próxima. Se ela falar que gostou da consulta, aí você já manda, né, um link ali de avaliação, você já agradece, você já manda ali, olha, semana tal, que bom que você gostou da consulta, semana que vem nós vamos ter a semana do clareamento, ou você manda algo do tipo, que bom que você gostou da consulta, nós ficamos à disposição. Gostaria de te avisar que na semana tal nós vamos ter a semana dos alinhadores, a semana do clareamento, a semana kids, não sei. Às vezes, esse paciente ele não vai fechar com você, mas ele vira gancho para trazer novos pacientes, né? Às vezes essa pessoa veio, por exemplo, para fazer uma avaliação de, sei lá, harmonização orofacial. Aí o orçamento não cabe ainda pra ela não pode ainda, né? E eu vi tem uma amiga que falou uma coisa assim esses dias, que eu falei, gente, essa frase é exatamente isso. Se tem uma coisa que a gente não vai poder fazer pelo paciente, é colocar dinheiro no bolso dele, né? Então, tem coisa, gente, o paciente não tem o dinheiro, não tem o que fazer, né? Não é o momento mesmo, né? Não tem o que fazer. E aí, só que às vezes ele não tem esse valor agora para aquele determinado tratamento, né? Às vezes você oferece outro tratamento, olha, na semana que vem, a semana, sei lá, do kids, né? Dos tratamentos infantis. Às vezes ele tem um sobrinho, ele tem um filho, e aí ele gostou tanto da sua consulta que ele te indica, né, para outras pessoas. Então, esse suporte ao cliente pós primeira consulta, ele é importante também. Você faz isso de maneira elegante, tá? Porque se a pessoa quiser, ela vai mandar mensagem para você nos próximos 2 dias, né? Isso é fato. E aí você faz dessa maneira. Você pode mandar também algo do gênero assim, olha, segue, sei lá, a simulação do seu sorriso, né? Segue, sei lá, as fotos que a doutora tirou, não sei, né? Alguma coisa assim, se você quiser presentear esse paciente de alguma forma, tá? Põe esse paciente na sua lista de transmissão, né? Não fique enchendo o saco, a coisa mais chata do mundo é doutor enchendo o saco em lista de transmissão. Eu acho super deselegante. Eu odeio que fiquem me mandando 500 mensagens de lista de transmissão, né? Então, você põe esse paciente na lista de transmissão, você só manda, assim, realmente em campanhas, em coisas, assim, bem pontuais, né? Não fica toda hora bombardeando esse paciente. Você pode também, pós-consulta, mandar a rede social do dentista, mandar a sua rede social para o paciente te seguir, porque às vezes ele não acha que você é competente para fazer aquele tratamento. E aí ele fica na dúvida, porque ele te achou jovem, porque ele não te achou muito seguro. Conforme ele vai te seguindo nas redes sociais, ele vai vendo um pouco mais do seu trabalho, ele vai vendo mais seu portfólio, ele vai vendo mais a sua rotina, ele vai criando simpatia com você, daqui a pouco ele tá na sua cadeira de novo para tratar, né? Então, é importante isso. Terminou a consulta, manda a sua rede social para o paciente, para ele poder te seguir, né? Para ele poder ir te vendo, e quem não é visto não é lembrado, né? Então, isso é um ponto importante a se fazer também do pós-consulta com o paciente, certo? Eu espero
que eu tenha agregado um pouquinho de informação, ter te dado ideias aí sobre essa primeira consulta. Se você tem mais informações da primeira consulta, sugestões, compartilha com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal. Isso é muito importante pra gente ajudar mais dentistas, porque afinal, quem tem boca vai a Roma. Quanto mais a gente falar sobre os processos, sobre a valorização da nossa profissão, melhor para todo mundo, né? Isso é muito importante, essa união entre dentistas. Aqui é uma comunidade de dentistas onde todo mundo se ajuda e é onde quem tem boca vai a Roma, literalmente. Então, deixa seu comentário, deixa seu like e eu te espero na próxima aula.